Boa noite, mulheres. Como a pastora falou, vocês estão com fome da palavra, estão com sede, há um coração fértil aí onde você está. Sonde o seu coração agora, ele é fértil, ele está aberto a receber a palavra nesta noite. Você está feliz de estar aqui com as suas irmãs? Você que está em casa, seu coração está aberto a receber a palavra de Deus nessa noite? Então Ele vai fazer. Se o nosso coração está aberto para receber a palavra dEle, Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Como a pastora falou, a ministração hoje, a Rede de Mulheres, tem o tema Vencendo Limites. E eu queria te perguntar, você já chegou aonde gostaria de estar? Pense comigo. Você já chegou aonde gostaria de estar? Você já chegou na plenitude do propósito de Deus para a sua vida? Reflita. Nós somos inspiradas umas pelas outras. Jesus, através do Espírito Santo, também nos inspira. Nos inspira para o nosso propósito, nos leva para o nosso propósito, nos encaminha para o nosso propósito. Só que esse propósito, ele é diferente para cada uma de nós. O chamado é o mesmo, mas o propósito é diferente. Para cada uma de nós, Deus tem um propósito diferente. Sabe, essa semana que estava quente, enquanto estava quente ainda, eu fui comprar 2 presentinhos para 2 mulheres da minha célula. E eu queria comprar, eu pensei, eu vou comprar uma rasteirinha para elas, uma sandália, uma rasteirinha. E eu me vi entrando numa loja e pedindo uma rasteirinha número 33 e uma 40. Uma 33 e uma 40. Eu falei, Senhor, tem mistério nisso. Uma 33 e uma 40. E eu pensei, meu Deus, como nós somos diferentes. Como essas 2 mulheres são diferentes. E ao mesmo tempo, são tão parecidas. Ao mesmo tempo que têm histórias e vidas tão diferentes, são tão parecidas. Uma veste 33, outra 40. E mesmo assim, tem a mesma essência. E vendo o quanto nós somos diferentes, e vendo o quanto nós caminhamos, ou viemos de famílias diferentes, temos histórias diferentes, nós não podemos achar que Deus tem o mesmo propósito uma para a outra, porque Ele não tem. Cada uma de nós vai ser usada de acordo com o propósito que Ele traçou, de acordo com o desígnio que Ele traçou. E eu entendi muito bem isso quando eu estava lendo algumas coisas sobre a história de Israel, e eu aprendi que, ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo em que Daniel estava na Babilônia, dentro dos palácios, com o rei, Ezequiel estava na Babilônia, pregando para aqueles que estavam fora do palácio, para os cativos, profetizando ali. E neste mesmo tempo, Jeremias estava lá em Jerusalém, profetizando para aqueles que ainda tinham ficado. 3 vidas, claro que eles tinham diferença de idade. Jeremias era bem mais velho. Eles tinham diferença de idades. Mas os planos de Deus para cada um deles eram diferentes. Cada um deles tinha um propósito diferente. E eu pensei, uau, o meu propósito é diferente do da minha irmã. O meu propósito é diferente do da minha líder. O meu propósito é diferente do seu. Porque Deus tem um plano para cada uma de nós. Então não se preocupe, não olhe para o lado, não se compare. Porque cada uma tem
um desígnio determinado por Deus. E nós só seremos cobradas, nós só seremos perguntadas ao Senhor no dia do juízo, se é que haverá esse dia para nós, né? Mas no dia em que nos encontrarmos com Jesus, seremos perguntadas a respeito do que fizemos. E nós só poderemos responder por aquilo que fomos chamadas segundo o nosso propósito. Então teremos que ficar tranquilas, temos que olhar para Jesus, olhar para frente. E Deus vai nos responder, vai nos direcionar. E eu gostaria de que você agora, aqui no templo e em casa, fizesse essa oração comigo. Uma oração para que o Senhor tivesse revelando nessa noite qual é os limites que nos cercam. Quais são os limites da nossa vida que precisam ser superados para que nós entremos no propósito dele. Vocês oram comigo? Estão dispostas? Em casa também, se concentre nessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nesta noite Tu estejas falando conosco, com cada uma de nós. E esteja trazendo ao nosso coração, esteja trazendo à nossa mente, Pai, em nome de Jesus, aquilo que tem nos impedido de avançarmos, aquilo que precisamos vencer. Tu tens um plano e uma história diferente para cada uma de nós. E dentro disso, Pai, eu sei que Tu vai revelar coisas diferentes para cada uma de nós. Então toca cada uma nesta noite, Deus, e fala conosco. Nós viemos aqui para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãs, eu tenho o privilégio de estar caminhando em discipulado com mulheres muito especiais. E uma delas era para estar comigo essa noite, ministrando essa palavra, trazendo testemunho, como a pastora falou durante a semana, mas não pôde por causa de questão de saúde, mas ela já está bem, mas está preservada nesse momento. Eu estou falando da Valéria. Era para ela estar testemunhando esta noite aqui comigo, me ajudando a fazer essa palavra. Mas mesmo assim eu queria honrá-la, porque é uma pessoa que tem nos ensinado a igreja, e me ensinado a viver além dos limites. Sabe, quando eu faço discipulado com ela, eu escuto de vez em quando frases assim: ei, aqui não fica água parada não, eu boto tudo fora. No outro dia eu acordo, eu estou zeradinha para ir para o trabalho, com um sorriso no rosto e enfrentar o que tem que enfrentar. E eu aprendo. Esses dias ela falou assim, surpresa, assustada para mim num discipulado. Ela disse, numa reunião de discipulado, né? Ela disse assim para mim: tu acredita que tem gente que vai conversar uma com a outra e leva coisas que aconteceu há 10, 20 anos atrás? Isso é surpresa para ela. Ela não vive dessa maneira. Ela disse assim para mim: olha, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu nunca levo nada do que ela fez para mim. Eu nunca levo o passado junto para essa conversa. Eu apago. Sabe? Então são coisas que vão nos ensinando. Valéria, eu sei que você está ouvindo essa mensagem da sua casa. Nós te amamos, eu te amo. Que você melhore logo e que você possa ser essa mulher inspiradora, continuar sendo essa mulher inspiradora como a Vanessa deu início a essa celebração, essa rede de mulheres. Sabe, nós precisamos de mulheres que nos inspirem. E ela tem sido uma mulher que tem inspirado a nossa casa. Amém, mulheres? Vocês sentem isso? Glória a Deus. E dentro disso eu queria falar com vocês, sabe? Porque eu tenho visto mulheres que realmente nós temos trazido coisas insignificantes para fazer limite para as nossas vidas. Nós trazemos coisas que não são grandes. Nós colocamos empecilhos ao plano de Deus nas nossas vidas por coisas que são
e não passam de mim. E por causa disso, não temos chegado à plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós realmente, uma vez já vivemos cercadas, delimitadas pelos nossos problemas e pelas circunstâncias. Eu tenho certeza disso. Mas Jesus foi lá aonde nós estávamos. Foi lá dentro daquela caixinha que nós estávamos e nos encontrou. Assim como ele fez com a mulher samaritana, que ele chegou lá no poço, no lugar onde era a maior limitação dela, no lugar de limitação dela, onde ela ia buscar água ali pelo meio-dia para não encontrar ninguém. Ela tinha uma limitação social pelo estilo de vida que ela levava. E Jesus vai ali aonde ela estava, no lugar da limitação dela, e fala com ela. No lugar da limitação, Jesus encontrou ela. Nós encontramos Jesus realmente no lugar da nossa limitação. Mas nós encontramos as promessas de Jesus fora do lugar da nossa limitação. Nós encontramos a bondade de Jesus fora do lugar da nossa limitação. Nós encontramos a misericórdia de Jesus fora do lugar das nossas limitações. Nós encontramos o propósito de Jesus fora do lugar das nossas limitações. Ele vai ao nosso encontro, aonde nós estamos. Mas depois, como a mulher samaritana, nós saímos de lá e nós voltamos para a cidade e rompemos o lugar que era de limite. O lugar aonde nós estávamos limitadas. E esse lugar também é diferente para cada uma de nós, assim como o propósito e o plano de Deus é diferente para cada uma de nós. Essas situações limitantes também são diferentes para cada uma de nós. A história da mulher samaritana era só dela. A história da mulher adúltera era só dela. As histórias de todas as mulheres, a minha e a sua, são só nossas. E é ali que Jesus quer trabalhar. O que traz medo para mim pode não trazer medo para você. O que é limite para você pode não ser limite para mim. Vocês sabiam que muita gente, ou a maioria das pessoas, tem um limite em comum, tem um medo em comum? Sabe qual é esse medo? Falar em público. Todo mundo deve saber já dessa pesquisa, né, que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Não é verdade? E eu pude ver isso de perto. Olha só, esses tempos eu estava falando com uma mulher, e ela trabalha para o governo, e ela tinha que ir para Brasília fazer um discurso. Então ela tinha que sair daqui de Foz do Iguaçu, pegar um avião, e ir lá para Brasília para discursar. E ela disse para mim que durante todo o tempo da viagem ela pediu para que o avião caísse, para que ela não precisasse chegar lá e fazer o discurso. Eu pude ver isso na prática, mulheres. É verdade, é história real. Ela me falou, isso nem era o tema da conversa. Ela falou assim, muito de boa isso para mim. Sabe, nós temos que enfrentar os nossos limites. Eles não estão ali para nos limitarem, estão para nos alargarem, para nos fazerem ir mais além, para nos levarem ao nosso propósito. Eu quero ler com vocês. Eu estou indo muito rápido? Tá tudo bem? Então tá bom. Eu quero ler com vocês alguns trechos da Bíblia que eu tirei, que são trechos falados por mulheres. Eu não vou falar qual mulher que está falando o quê, vocês vão identificar, tá bom? Quero ver se vocês são boas de Bíblia, ok? Vamos lá, são 4 mulheres, e eu vou falar uma atrás da outra, tá? Não insistas comigo, que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus.
Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Espero que sejas benevolente para com tua serva. Não julgueis tua serva uma mulher vulgar. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Senhor, ajuda-me. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Quem são essas mulheres? Ruth, Ana, a Ciro-fenícia e a mulher samaritana. O que esses trechos de palavra têm em comum? São mulheres que venceram a limitação do medo, da vergonha, da rejeição, do escândalo. São mulheres que entraram não só na presença e no encontro com Deus e Jesus, mas são mulheres que através de suas palavras e do que fizeram, receberam o quê? A cura, o milagre, a condição social de volta, tiveram restaurado a sua vida e se encontraram no propósito. Enquanto eu estava lendo, você identificou sua vida com algum destes textos? Será que nós temos vivido nessa plenitude de deixar que os limites fiquem para trás das nossas vidas? Ou será que o nosso amor próprio, o nosso senso de justiça, o nosso medo de rejeição tem nos calado? Tem nos feito permanecer estáticas, paradas, sem avançar, sem sair do lugar? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus tem trabalhado nas nossas vidas e tem te trazido até aqui nesta noite. Tem te levado a assistir essa ministração, porque Ele quer que você vença, porque Ele quer que você rompa em milagres, porque Ele quer que você chegue na plenitude do propósito que Ele tem para você, porque Ele quer que você seja frutífera no reino. Eu estava, há um tempo atrás, acompanhando o Fernando numas pesquisas que ele estava fazendo. E virou meio que um hobby dele, sabe aqueles hobby meio passageiro assim? E ele começou a estudar um pouquinho dos antepassados dele. E ele estava lá vendo a história, viu que os seus antepassados, seus tata, vieram da Alemanha, descobriu que tem um cartório digital onde estava lá o número do navio que chegaram os antepassados dele, a assinatura, o horário que chegou. E a gente começou a pesquisar sobre isso e nós ficamos sabendo de algo muito triste. Nós ficamos sabendo que o seu tataravô morreu na viagem de navio vindo para cá. E um dos seus filhos também morreu na viagem. E aqui no Brasil, desembarcou a tataravó dele com 4 crianças, sem um marido e sem um filho. Sem falar o português, sem nada. Foi acolhida na casa do doutor Blumenau. Ali o homem que deu o nome à cidade de Blumenau. E ali trabalhou como empregada doméstica.
E eu fiquei pensando, né, como deve ter sido difícil para essa mulher, como deve ter sido difícil para eles começarem a vida aqui. Quantas gerações precisaram passar para que o Fernando pudesse fazer uma aula de instrumento musical, aprender a tocar violão, ir para um colégio, estudar, se dedicar aos estudos, fazer faculdade, fazer mestrado, passar num concurso, ter uma célula em casa, ter discípulos. Quanto que Deus precisou trabalhar para que se chegasse até esse momento geracional das nossas vidas, da vida dele. Eu quero te dizer, mulher, Deus tem te trazido até aqui, e Deus tem me trazido até aqui. Não joga isso fora. No dia 31 de dezembro, na passagem desse ano para cá, eu estava indo para casa, não sei o que eu fui fazer, se eu fui almoçar, alguma coisa assim. Era um dia muito quente. Foz do Iguaçu, dia 31 de dezembro, é quente ou não é? É demais. O calor é insuportável, ainda mais nessa hora do dia. E eu moro bem para o final da Avenida Paraná, lá no finalzinho. E eu estava chegando para a entrada do meu condomínio e eu vi um carrinho de bebê parado assim. Tem um canteiro central da Avenida Paraná com algumas árvores. Então o carrinho central estava em cima da avenida, o carrinho de bebê estava em cima da Avenida Central, embaixo da sombra de uma árvore. E eu vi que tinha uma mulher próxima e tal. E eu pensei, meu Deus, será que tem um bebezinho ali ou tem sacola, alguma coisa ali dentro? Eu pensei, espero que não tenha, porque por mais que ele esteja na sombra, o sol está escaldante. O sol, vocês sabem que o sol que bate no asfalto, o preto, ele vem para cima com tudo, não importa se você está na sombra ou se não está. E aquilo, né, ficou martelando, mas mesmo assim eu entrei em casa. E de tarde eu precisei sair de novo, eram umas 4 horas da tarde. E quando eu fui sair, do lado, eu moro num condomínio, e o condomínio tem uma lixeira do lado assim da entrada. E é uma lixeira bem grande, tipo uma sala. Tem porta, você entra dentro. E eu vi que o carrinho de bebê estava ali do lado, paradinho do lado da porta do lixo. E eu pensei assim, eu vou ali ver se tem algum bebê ali dentro. Eu vou ali ver o que está acontecendo. Não posso deixar isso passar. E eu entrei ali, olhei para aquele carrinho, tinha um paninho em cima, olhei por dentro, tinha um bebezinho, a coisa mais linda. Todo rechonchudinho, coisa mais gostosa, lindo, 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 lindo. E daí eu olhei para dentro assim, eu vi 2 mulheres lá dentro, uma mais nova e uma um pouco mais velha. E eu comecei a conversar com elas, perguntar um pouco sobre a vida delas. Lembrem-se, era dia 31 de dezembro. E elas estavam ali, revirando o lixo. E daí eu falei assim, que bebezinho lindo. Falei para a mais velha, é a sua neta? E daí ela disse assim, não é a minha neta, é a minha bisneta. Essa dali é a minha bisneta, essa aqui é a minha neta, a minha filha fugiu de casa, então eu criei a minha filha, agora eu crio a minha neta e agora também crio a minha bisneta. E eu choquei, sabe? E eu me vi ali dentro do lixão, com 4 gerações de mulheres, dentro do lixo, dia 31 de dezembro, procurando alguma coisa para passar aquela virada. Eu não sei o que elas estavam realmente procurando ali dentro. Deus te trouxe até onde você está, porque Ele tem um propósito para ti. Jesus falou assim, eu trabalho até hoje, porque eu vejo o meu Pai trabalhar, por isso trabalho. No que Jesus trabalha? Eu quero te perguntar nessa noite. Pensa, no que Jesus trabalha? Se já está tudo criado. No que Jesus trabalha? Se já está o sol ali em cima, se já tem a lua.
Se os planetas agora, supernovas e as estrelas se formam sozinhas, elas aquecem, desaquecem, explodem, formam novas constelações, formam novas galáxias. No que ele trabalha se já tem os passarinhos ali tudo feito? Não tem mais espécie de borboleta nova sendo criada, só descoberta. No que Jesus trabalha? No que ele trabalha até o dia de hoje? Em mim e em você. Nas gerações. Cada geração ele tem trabalhado para formar uma família, para formar mulheres, para formar um povo parecidos com Jesus, que possam cumprir o propósito que ele tem. Em cada geração, ele tem trabalhado e ele tem perdido tempo, ele tem gasto o tempo dele para fazer com que você rompa, para fazer com que eu e você rompamos, para que a gente acesse a plenitude dele, a plenitude do propósito dele. Nós temos honrado ao que ele tem feito de geração em geração. Se você olhar para trás, quanto trabalho foi passado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, o quanto de trabalho que deu para eles para te trazer até aqui, bem vestida nessa noite, estudada, com uma família, com um marido, liberta de religiosidade, liberta de deuses que outra hora seus pais serviam. Olha o trabalho dele até aqui. Nós precisamos honrar aquilo que ele tem feito. Só que, infelizmente, por causa de mimimis, nós temos parado. Obrigada, Kari. Por causa de mimimi, nós temos parado. Por causa da falta de um cumprimento. Porque ninguém me curte. Porque eu posto lá e ninguém fala nada, então eu paro de postar. Nós não postamos as coisas para receber curtida. Nós postamos as coisas para revelar aquilo que o Pai está fazendo em nós. Não perca o propósito, não perca a visão de reino na tua vida. Nós precisamos avançar com entendimento, com propósito naquilo que fazemos, independente de para onde o mundo esteja indo. Nós temos que entender isso. Eu queria trazer a história de um homem. Antes eu falei de mulheres, mas também tem homens. De um homem que foi o maior avivalista, o homem que mais ganhou alma no século XIX. Ali no ano de 1800, entre 1800 e 1900. Ele nasceu perto de 1940. O nome dele é Dwight Moody. O nome dele, na verdade, é bem comprido, mas eu vou colocar ele bem curtinho, Moody. E ele ganhou, durante a vida dele, não é que ele pregou ele ganhou para Cristo 500.000 pessoas. E quando ele entrou, ele perdeu o pai quando ele tinha 4 anos, o pai dele era alcoólatra, então ele teve que mudar de cidade e morar na casa do tio, já pela adolescência dele. E quando ele chegou lá na casa do tio dele, o tio dele fez um pedido para ele, que ele participasse dos cultos, que ele fosse na igreja. E no primeiro dia que ele foi na igreja, ele se sentou num banco. Alguém foi lá e falou assim para ele: moço, para você sentar aqui nesse banco, você tem que pagar. Porque nós alugamos os lugares nos bancos. Era um costume da época. Nós alugamos os lugares aqui na igreja. E daí ele falou: ah, é? Aham. Então me vê um banco inteiro. Eu quero um banco inteiro, eu não quero só um lugar. Eu quero um banco inteiro. E no outro domingo ele foi pelas ruas falar para pessoas e convidar pessoas para ir no culto sentar no banco que ele tinha alugado. Passaram-se os domingos e ele já tinha 4 bancos. E passou-se um tempo, as coisas começaram. Jesus começou a trabalhar no coração dele, mais e mais. E Deus colocou uma sede, uma fome, uma vontade muito grande no coração dele de ser professor de escola dominical. E daí ele foi lá de novo para o pastor e falou assim: pastor,
eu queria ser professor da escola dominical. É meu sonho. E daí o pastor falou assim para ele, olha, se você quer ser pastor da escola dominical, você tem que encontrar os seus próprios alunos. Porque nós temos 12 professores para 14 alunos. E daí, no outro domingo, ele apareceu na igreja, com várias crianças de rua, e deu a sua primeira aula dominical. E no final de um ano, passado um ano, ele tinha 650 alunos. São pessoas que resolveram viver fora dos limites. São pessoas que entenderam o seu propósito e dizem, isso não vai me abater, isso não vai me parar. Eu vou além. Isso não é fácil, gente. Precisa do Espírito Santo todos os dias. E isso aconteceu nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que Moody estava lá nos Estados Unidos, pregando e ganhando vidas, tinha um outro homem lá na Inglaterra, que também pregava a palavra de Deus, e que inspirou Moody a ser quem ele era, que se chama Charles Spurgeon. Muitas de vocês já devem ter escutado falar, vira e mexe tem frase dele no Facebook, tem frase dele no Instagram. As mensagens dele que são traduzidas ainda hoje para o português, por exemplo, tem milhares de acessos na internet. É um homem que fala ainda hoje. Mas ele estava lá na Inglaterra. O sonho de Moody era conhecer ele. E lá na Inglaterra, ele era apelidado como o pregador dos pregadores. E aonde ele estava, Charles Spurgeon, ele ajuntava, ele trazia milhares de pessoas com ele para cada pregação. E eu fiquei, eu sempre admirei ele, e li alguma coisinha, escutei uma outra coisinha, e a gente admira pessoas assim, pessoas que fizeram um nome na história, principalmente um nome no reino. E esses dias eu estava vendo alguma coisa na internet e eu me deparei com algumas coisas a respeito dele, que eu não sabia. Porque a gente pensa que tudo foi fácil para esses homens, que eles não enfrentaram dificuldade nenhuma, que eles não tiveram que ultrapassar nenhum limite. Mas esse homem enfrentou muitas coisas. Deu certo as fotos que eu tinha passado ali. Coloca as fotos, então... que uma foto ali que eu tinha passado. A gente pensa que eles não enfrentaram nenhuma dificuldade. A gente pensa que tudo foi um mar de rosas. E que as coisas aconteceram naturalmente, num passe de mágica. Mas não é bem assim. Se você acha que a mídia da nossa época persegue os cristãos, se você acha que a mídia dessa época já faz coisas que não são legais, desde aquela época, eu quero te dizer que desde aquela época a mídia já fazia. Dá para colocar? Está dando certo? Senão eu continuo aqui. Deu? Ah, deu. Olha só. Esse macaco ali representa Charles Spurgeon pregando para outros macacos. Isso é o que o jornal da época trazia como notícia, porque ele foi contra a teoria da evolução. Quando foi bem contemporâneo ali de Darwin, e ele se opôs a essa teoria, então a mídia daquele tempo, que eram os jornais escritos, faziam charges, memes dele. Pode passar para outra, por favor. Olha ali. Reverendo, que quer dizer ali, CH, que é Charles Spurgeon, gorila. Olha o que saía no jornal sobre ele. Pode passar, a próxima. Senhor gorila, tipo fazendo propaganda dele mesmo. Pode passar, se tem mais algumas. O piedoso sanduíche. Também faziam muita charge, muito meme, com a forma que ele tinha, que o corpo dele ele era baixinho e gordinho. Então também traziam esse tipo de coisa nas matérias dos jornais. Ok, obrigada.
Eu quero te dizer uma coisa, será que foi fácil para esse homem? Será que era fácil numa época daquela, morar numa cidade onde o próprio jornal da cidade trazia essas coisas a seu respeito? Muitas vezes nós não temos coragem de falar aquilo que nós pensamos nas redes sociais, por medo do que as outras pessoas vão dizer nos comentários. Porque nós não queremos nos indispor com ninguém. Porque nós não queremos nenhum conflito, nós queremos viver num mar de rosas. Mas esses homens não desistiram, porque se levantavam coisas contra eles. Não foi por pouco, foi por muito, foi por muitos limites que eles chegaram na plenitude do propósito, e o nome deles está hoje no hall dos heróis da fé. Nós não podemos, em nome de Jesus, nos paralisarmos por qualquer coisa. Eu não sei se o Espírito Santo já está falando com você, se já está trazendo ao seu coração, à sua mente, aquilo que não deveria estar te paralisando, mas está. Aquilo que tem sido obstáculo para que você chegue na plenitude do propósito para a sua vida. Assim como fizeram com Charles Spurgeon, hoje eles fazem com a nossa ministra Damares Alves. Uma mulher que testemunhou que foi abusada sexualmente e que quando criança subiu num pé de... qual é a fruta? Goiaba. Subiu num pé de goiaba e ali Jesus apareceu para ela, conversou com ela, curou ela. O que a mídia tem feito com essa mulher? A mesma coisa que fizeram há 200 anos atrás com Charles Spurgeon. Tem a outra foto. A mesma coisa que fizeram com ele, fazem com ela hoje. Miga, desce daí, vem tomar um Rivotril, sua louca. Se você olhar ali, se você digitar o nome dela ali no Google e botar memes, ou não precisa botar memes, bota lá no imagens do Google, vai aparecer um monte disso. Pode botar outra. Outro diálogo dela com Jesus, uma coisa bem fora, né, do Espírito Santo. Pé de goiaba, você está louca? Tipo Jesus dizendo para ela. Obrigada. Essa mulher não tem parado. Essa mulher tem travado lutas nos direitos da criança, nos direitos da mulher, colocado valores cristãos e tem sofrido muito por causa disso, mas não tem parado. Se você segue ela nas redes sociais, você vê que ela não tem parado e que todo dia ela tem feito coisas novas. Por muito menos nós temos parado, mulheres. Por muito menos nós temos desistido, nós temos nos frustrado. Nós às vezes dizemos, eu não vou lá para Mulheres de Honra, porque é isso, porque é aquilo. Talvez você tenha razão. Mas será que é justo com você? Será que é justo com o trabalho que Deus está fazendo? Desde muitos anos atrás, de muitas gerações que você tem passado? Não é justo. Pode até ser correto do seu ponto de vista. Pode até ser que você realmente tenha sofrido coisas que tenham te paralisado. Pode ser que você tenha sofrido por coisas que tenham te machucado. Mas não é motivo para que você pare de seguir o propósito que Deus tem para você. E você pode dizer assim essa noite: olha, Lubiana, eu sei o que você está falando, eu estou entendendo, mas eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que minha mãe, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu já tentei mudar tantas vezes e não consigo.
eu já tentei ultrapassar tantos limites, eu só me frustro. Sabe que tem alguém na Bíblia que foi muito importante, que foi trasladado para os céus, naquela história da carruagem de fogo, que falou a mesma coisa? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4. Se você trouxe sua Bíblia comigo, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim a palavra: e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha só o que ele diz assim: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com a ajuda daquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Talvez você possa dizer nessa noite: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não consigo. Mas nessa noite, um anjo toca seu ombro e te diz: olha para o lado e coma o pão vivo que desceu do céu e beba a água viva que está na fonte. É ela que vai te ajudar. Não é você, não sou eu. Quem está falando com você agora é o Espírito Santo. E Ele está te dizendo: beba do pão, beba da água viva e coma do pão que desceu do céu. É Ele que vai te dar forças para fazer o que você precisa. É Ele que vai te levar no cumprimento do teu propósito. É Ele quem vai te dizer: minha filha, é por aqui, levanta, corre, que a tua jornada é longa. Levanta, corre, que a tua jornada começa desde o momento que eu tive um encontro contigo. É ali que começou. Só que agora você precisa sair dos seus limites. E eu quero te perguntar nessa noite, quero te fazer mais uma pergunta. Você está disposta a sair dos seus limites? Você quer avançar? Então olhe para Cristo. Olhe para o pão vivo que desceu do céu. É Ele quem vai te dar sustento para essa jornada que é a sua vida. Você é a coroa de gerações. Os seus filhos serão coroa da sua geração, em nome de Jesus. Porque você deixará um legado para Ele, em nome de Jesus. Para ele, para ela, para eles, não sei quantos são. Mas você fará diferença para o reino. E Foz do Iguaçu, o Brasil e o mundo serão impactados através da sua geração, através da sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Lembra que a gente orou para que o Senhor estivesse colocando os limites, estivesse trazendo à nossa mente os limites que nós estamos vivendo, as áreas que nós temos que ultrapassar e vencer? Eu queria que você estivesse colocando agora
durante esta oração, diante do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração também, não perca essa oportunidade. Deus está falando com você nessa noite. Deus está aqui e Ele pode, em nome de Jesus, te fazer chegar na plenitude dEle. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu coloco a vida de cada minha irmã que está aqui nesta noite, no templo, acompanhando esta mensagem através da internet. E eu quero te pedir, Senhor, ajuda-nos que ultrapassemos limites. Ajuda, Senhor, que possamos ser como a mulher samaritana, Senhor, da onde jorra, Senhor, um rio de água viva, Senhor, sobre as outras vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos, depois de ter tido o encontro contigo, o encontro com aquele que é o Salvador das nossas almas, ajuda, Senhor, com que possamos ter, Deus, um encontro com as Tuas promessas, um encontro, Senhor, com a terra que mana leite e mel, um encontro, Senhor, que leva as nossas gerações a serem mais abençoadas, Pai, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ultrapassarmos aquilo que temos vivido e aquilo que tem nos limitado, Deus, em nome de Jesus. Que todas nós possamos ser mulheres de destaque, Pai. Assim como a pastora Genoveva trouxe 3 mulheres de destaque, onde seu comportamento, Senhor, onde suas ações, Senhor, vão além do que esperamos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ajuda, Senhor, com que cada uma de nós possa ser destaque aonde está, Deus. Destaque nesta casa, destaque na sua família, destaque no reino, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos realmente, Pai, ter um encontro contigo, Deus, e pisar no Teu grande desconhecido, Pai. Sair dos nossos limites, da onde nós podemos ver, sair dos nossos barcos, Senhor. E nós queremos, Deus, andar sobre as águas, Pai. Andar contigo sobre as águas, fora dos nossos limites, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas doenças, daquilo que nos para, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor venha nos tocar para isso, Deus, porque sozinha nós não conseguimos. Dependemos do Teu alimento, que és Tu, Jesus. Dependemos da água, que és Tu, Jesus. Dependemos, Senhor, da Tua provisão. E nós queremos dizer que estamos caminhando no propósito e que seremos vencedoras contigo, em nome de Jesus. Você que está aqui no templo, tem um mural aqui que as meninas da decoração fizeram, Paty, Glauce, e ali diz: hoje superei. Que você possa, pela fé, antes de ir embora, ali tem álcool, cada vez que você pegar ali no pincel, você vai higienizar suas mãos e você vai escrever ali, se você quiser, o que você superou pela fé nesta noite, o que Jesus falou contigo. E depois nós vamos ler isso dali, vamos postar, você não precisa botar seu nome, mas que você esteja realmente levando a sério aquilo que Deus tem depositado em você. E que o Senhor te abençoe nesta noite. E que o Senhor abençoe a tua vida até 1000 gerações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite e fiquem com Deus.